Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Charo Alves, especialista em investimentos da Valor, e a gente está hoje pelo IBF para bater um papo com vocês sobre a jornada do investidor. Bom, começando me apresentando rapidamente, sou sócio da Valor Investimentos, atuo hoje com foco mais específico em renda variável, né, com cargo de broker. E sou formado em engenharia, né, seguindo ali uma especialização, algumas, né, um caminho mais voltado para MBAs na área de finanças e stock pickers. E trouxe, né, a gente na verdade veio para fazer um fórum como uma mesa redonda, e eu queria que você se apresentasse, que é o Paulo Luives e o Davi Benegon. Bom, olá a todos, eu sou o Paulo, também trabalho aqui junto com o Charo na Valor Investimentos, sou especialista na área de alocação. Sou administrador de formação, sou uma especialização na parte de controladoria e finanças, e junto com o Davi e Charo hoje, nós fazemos parte do CQC de Economia, ou seja, o Comitê Qualificado de Economia do IBF, e a ideia hoje é trazer um pouco do tema Jornada do Investidor. Prazer a todos, sou Davi, sou sócio e assessor da DO Investimentos, sou formado em administração, tenho um MBA na parte de finanças e investimentos. Trabalho hoje como assessor, assessorando clientes em diversas áreas aí de atuação em relação a investimentos e outras áreas na área financeira do cliente. E estamos aqui para bater um papo hoje, né, sobre a jornada do investidor aí para a parte do IBF de economia. Bom, agradecer o tempo de vocês, dedicado a acompanhar essa conversa com a gente. E eu acho que não tem como não começar do início da jornada, né? Acho que todos nós passamos e cada um tem um pouquinho de experiência para poder contribuir, né, nesse momento. E eu queria, assim, né, até trazer um tema mais pessoal, até começando com você, Paulinho, como que foi seu início, né? Como que você começou essa jornada nessa área dos investimentos? Passar um pouquinho da experiência para a galera aí. Não, legal. Eu acho que, como todo mundo que entrou na Bolsa aí pós 2010, né, que não passou ali pela crise de 2008, foi num momento ali onde a gente viveu o início de um bull market, né? Eu sou mais novo, tenho 24 anos, ali em 2015, 2016, quando o mercado estava fazendo low, a Bolsa, e aí começou a se veicular mais sobre essa retomada. Então, comecei acompanhando mais a parte de ações, e aí, ao longo do tempo, fui me formando como investidor, né? No começo não tinha noção do que era reserva de emergência, inclusive tópicos que a gente vai falar aqui, mas comecei em 2016 ali, muito voltado para a parte de ação, né? Que era algo que já me chamava atenção naquela época. Para falar um pouquinho da minha jornada, eu iniciei em 2011 trabalhando no mercado financeiro, então trabalhei com previdência nessa época, então já conhecia um pouquinho já de fundos e tudo mais. Então foi o mercado que foi me chamando a atenção, voltando mais para a parte de investimentos, né? Então, ao longo dos anos depois, a gente veio vindo, a partir de 2014, vendo aquela redução da taxa de juros, então a parte de renda fixa me atraiu bastante, algo que a gente vai entrar um pouco mais de detalhe, né, nessa parte de fechamento de curva, que é até um assunto atual, né, do momento que nós estamos vivendo, mas foi um momento bom ali para o mercado, né? Quem trabalhava com títulos públicos e investimentos em renda fixa pegou um bom momento, né? Então, nessa parte que fez a minha transição ali para a parte da carreira realmente de investimentos, entrando nos bancos, e aí desde então aí nunca mais saí, né? Então, pô, muito bacana. Acho que de vocês, eu acho que eu tenho a experiência mais off-mercado, né? Porque eu sou formado em engenharia de petróleo e morei em Macaé durante um tempo, né? Pós-formatura, por volta ali de 2017. E, na ocasião, o mercado, no início de uma forte recuperação depois de 2016, né? Que foi um fim de um ciclo complicado para o mercado. E na ocasião, trabalhando embarcado, tendo assim, acabado de entrar no mercado de engenharia de petróleo, eu resolvi realmente dar uma virada de 360 ali na minha carreira, buscando uma área que realmente eu tinha uma aptidão já desde muito tempo. Eu sempre tive uma curiosidade em relação ao mercado, à economia, como que as coisas funcionam, né, no final das contas. E eu ingressei em 2018 até, né, por conta de um curso que eu comprei online, na parte de opções. Na época a bolsa só subia, 2018, aquela euforia, né? E eu comecei através das opções, o que eu fortemente não indico, vocês que estão vendo
esse papo, né? Começar através de algo tão arrojado assim, tão agressivo. Então a gente vai começar agora do passo a passo para não cometer até os erros que eu cometi no início. Mas foi esse curso que me acendeu assim, essa possibilidade de fato virar da engenharia para o mercado e começar realmente a minha carreira. E legal comentar, né, Charo e Davi, que o começo de cada um foi meio que por acaso, né? Ou porque saiu na grande mídia, que, poxa, a Bolsa estava retomando, né? Ou mesmo algum assunto que estava mais quente no momento. E às vezes a gente trabalha na área, né? Muito perguntado, poxa, como que eu começo a investir? Quais são os primeiros passos? E assim, eu acho que o legal seria a gente comentar, né? Para quem está ouvindo, vendo a gente aqui, quais seriam os passos iniciais para quem hoje não investe, tem lá o seu trabalho, talvez tenha ou não lá a sua poupança. Qual que seria o primeiro passo ali para ele começar a investir? E aí até a gente falar dessa relação de, será que é mais importante saber poupar ou saber investir? Eu sempre falo para os meus clientes e para quem está começando, sempre definir pelo menos 3 passos, né? 3 pilares dos investimentos. 1 vai ser a reserva de emergência, 2 vai ser a reserva para longo prazo, para a aposentadoria, e 3 para construção de patrimônio, para projetos, sonhos. Então, o investidor ele tem que ter definido isso, né? O que ele vai precisar? Poxa, eu vou viajar daqui a 1 ano, vou construir uma casa, quero me aposentar, quero uma renda passiva. Esses objetivos têm que estar bem claros para poder iniciar a jornada, né? Então, esse primeiro passo de definição dos objetivos com relação a investimentos, né, ele tem que ser muito traçado já no início, porque aí não tem como, né, pode mudar isso, mas depois essa mudança ela pode ser feita de forma mais tranquila, porque se a gente alocar tudo para longo prazo, daqui a pouco você precisa para uma casa, vai ter com certeza vai ter alguma penalidade numa saída, né? Então acho que a gente parte até de um ponto em comum que vocês dois comentaram, a parte do planejamento e da organização para um projeto de vida, né? Então a gente sabe que o que muitas pessoas têm acesso no início, né? Aquela questão de viver de forma muito especulativa, trader, day trader, é um caminho que não se deve seguir para você que está começando essa jornada, e não existe mágica, tá, pessoal? Acho que o processo de aprendizado parte de uma organização, parte de um planejamento. E até colocando uma pergunta muito, muito interessante que você colocou, Paulo, né? O que é mais importante você começar, né, no início? A rentabilidade que você vai adquirir com seus investimentos ou a disciplina de separar, de se organizar, de se planejar, né? E ganhar mais também, né? Isso. O que você acha no final das contas? É melhor você preocupar no início com a rentabilidade ou com a disciplina de organizar e traçar suas metas? Não, legal. Essa é uma pergunta que corriqueiramente é feito para mim e eu acho para vocês também. E assim, eu acho que tem ainda um passo inicial disso, né? Se o cara tem dívidas hoje, né? Ou se a pessoa tem dívidas hoje, o primeiro ponto é quitar, né? Porque os juros da dívida é muito maior do que os juros que você vai ter ou o rendimento que você vai ter em qualquer outro investimento. E a partir daí, a sua capacidade de poupança, especialmente para quem está nesse início, né? Que geralmente são pessoas que são mais jovens, via de regra, e está entrando num primeiro trabalho, é você aumentar a sua capacidade de poupança. Não só o percentual que você poupa ao longo dos meses, mas também o quanto você ganha, né? Porque dentro daquele gráfico dos juros compostos, né, da conta dos juros compostos, quanto maior for aquele bolo que está rendendo, maior também vai ser o rendimento que você vai oferir. Então, às vezes, para quem está no início de ciclo de vida, o peso de saber poupar e ganhar mais para poupar mais é muito mais importante, talvez, do que você atingir uma rentabilidade de 15%, 30%, 40%. Óbvio que, sim, investir bem é essencial, mas aqui o peso no início de uma jornada do investidor, né, o cara que está mais novo, é muito mais importante ele criar uma capacidade de poupança mais robusta. Eu acho que é importante em relação a buscar retornos maiores, e a gente vê muito isso no brasileiro, que ele é ansioso, né, em buscar maiores retornos. Isso ocorre que a gente vê que tem mais pessoas hoje jogando no jogo de estratégia, que tem muito mais sorte do que estratégia, do que um investimento em bolsa, né? Então, a ansiedade do brasileiro em ganhar mais, a gente acaba que se atropela as coisas. Então, é muito importante ter
na clareza do que vai aplicar, né? O investimentos, pelo menos o que eu oriento, o que eu vejo com a maioria dos clientes, a gente não é um investimento que a pessoa vive de fazer investimento. Tem algumas exceções que vivem, né? A pessoa precisa viver daquele investimento. Mas na maioria desses casos, as pessoas têm o seu trabalho, têm seus empregos, têm os seus empreendedorismos para fazer, e as pessoas vão conseguir rentabilizar muito mais no seu negócio do que hoje nos próprios investimentos. Então tem uma clareza em relação a isso, que os investimentos é para proteção e para crescimento do patrimônio, não somente para rentabilizar, né? Exatamente, né? Acho que até começando do trivial, mas que não é trivial, né? Exato. Aparentemente, o brasileiro tem essa cultura de ganhos rápidos e exponenciais em curto prazo, e a gente sabe que o final dessa novela não é um final feliz, né? Infelizmente, é por isso que é importante a gente começar e frisar que não existe mágica, existe planejamento, pezinho no chão e organização. Eu acho que esse é o pilar do investidor que realmente vai começar a sua jornada. Exato, e até complementando, eu acho que assim, para criar uma linha de raciocínio para essa pessoa que talvez está assistindo a gente hoje e não investe, quer começar, o ponto que o Davi iniciou ali, primeiro, né, e aí pessoa que tem dívida hoje, primeiro ponto é buscar uma renegociação que está suas dívidas. Passado essa etapa, a reserva de emergência é algo muito importante, né, Davi? E aí tem até algumas regrinhas de bolso que a gente utiliza para mensurar qual que seria o tamanho dessa reserva, né? A gente calcula, né? Tem alguns estudos aí que são 6 vezes a renda, alguns outros, depende se for um profissional autônomo, até 9, 12 vezes da renda. Então, aquela reserva, ou ela pode ser uma emergência, ou até mesmo uma oportunidade. O mercado sempre está dando oportunidades aí para quem é paciente, né? Exato. Então, você que tem uma renda de aproximadamente R$3.000, você pega esse valor que você, né, recebe e utiliza para os seus gastos mensais e multiplica por, né, de 6 a 12 vezes. E feito isso, você tem a primeira etapa concluída, né? Como se fosse um jogo mesmo. A primeira etapa, ela para nascer direito, você tem que fazer essa base bem feita, que é a sua reserva de emergência. E para isso, por favor, aplicações mais conservadoras, né, Davi? Uma liquidez diária, né? Liquidez no máximo de um dia, são papéis que vai acompanhar o CDI. Explica pra gente o que é liquidez. Né? Liquidez é aquele papel que você consegue resgatar no máximo em um dia. Então, uma liquidez imediata, né? Algo que você consegue liquidar. Eu preciso vender algo, amanhã está na conta, essa é a liquidez diária. Então, para isso, pode ser, por exemplo, um título do Tesouro, uma LFT, né? A gente pode utilizar também fundos de renda fixa de resgate D0 ou D1 para isso. Então, assim, buscando algo atrelado à renda fixa, que vai estar né, linkado ali ao famoso CDI, né, que acompanha a taxa de juros. Então, uma aplicação mais tranquila, que vai te promover ali um ganho bem superior à poupança, e te dá a possibilidade de poder utilizar esse dinheiro caso você precise. Feito isso, aí a gente vai para as próximas etapas, que aí é diversificar um pouquinho para colocar ativos que a gente pode assumir um risco um pouco maior, que vai oscilar um pouco a carteira, mas visando o longo prazo. Que outro fator importante nessa matemática é o prazo que você determina para os seus investimentos, né? É uma linha muito tênue, né? Você sempre tem a questão do prazo e da taxa. Aplicações de curto prazo que você resgata no mesmo dia tem uma taxa menor do que uma aplicação que você pretende resgatar daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Né? O prazo ele é muito importante nessa hora, né? Na hora da estratégia da carteira, porque tem que se respeitar muitas vezes o prazo. Se a gente pode ter qualquer percalço, por isso que tem que ter a base sólida em relação à reserva de emergência. Mas caso aplique, né, algo para mais longo prazo, a gente fala longo prazo, muitas vezes pode ser 2 anos, 1 ano, até 10 anos, depende do prazo da pessoa realmente. Então o respeito em relação ao que foram as aplicações de acordo com o período e os momentos do mercado tem que ser levado muito a sério, até para não ter um deságio, uma penalidade muito grande na hora de sair, né, dos investimentos. Exatamente. E aí até indo para o terceiro ponto, né, você falou a taxa, Davi falou do prazo, e aí para completar esse tripé, e eu acho que também é um fator essencial quando o investidor, né, ou quem está nesse início de começar a investir,
sendo abordado por algum profissional de mercado ou mesmo navegando na internet, né, na plataforma de investimentos, é se fazer 3 perguntas. Primeiro, qual é o prazo? Qual é o retorno? E terceiro, mas não menos importante, qual é o risco daquele investimento? Todo investimento está atrelado a um risco. Existe um risco menor, como o da reserva de emergência, que a gente vai alocar, por exemplo, em títulos do Tesouro Nacional, que, olhando para a escala de risco, é o menor risco que existe. Ou um CDB, né, Paulinha, que tem aquela proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, um CDB, emissão bancária também, é uma alternativa para um fundo de caixa, né, um fundo de emergência. Exatamente. E você, nessa escala de prazo e risco, você vai indo para investimentos com risco maior. E aí, dentro dessa escala, você tem os títulos da dívida pública, que é o menor risco possível que você tem. Depois disso, você tem a emissão bancária, como o Charo bem comentou, que são títulos de renda fixa ali emitidos por instituições bancárias, que você tem aí, em caso de calote, né, o Fundo Garantidor de Crédito. Inclusive, são temas para a gente abordar mais à frente, não vou me ater muito aos detalhes. E aí você tem renda fixa de emissão privada, né, de companhias, empresas, né, como por exemplo a Vale, a Petrobras, elas podem emitir dívida e o investidor ele pode comprar esses títulos de dívida, e a partir disso você vai para um leque maior de estratégias que são, por exemplo, fundos em que você investe como um cotista ali, como se fosse um condomínio, por exemplo, em que você delega o dinheiro para um gestor e ele pode investir tanto em renda fixa quanto em renda variável. E aí você tem os fundos multimercados, fundos cambiais, você tem os fundos de renda variável que vão investir em ações, por exemplo, e você tem também as próprias ações, né? As ações de empresas ali que você se torna sócio, se torna um acionista, em que você tem participação nos resultados dessas empresas. Seja resultado bom, e aí se é uma empresa que lucra, pode pagar dividendos para você, ou resultado ruim também, onde se a empresa apresentar prejuízo, além do que a ação pode cair, você também não vai receber os lucros ali daquela empresa e nem dividendos. Mas eu acho que assim, dei um resumo para mostrar que você tem a escala do menor e o maior risco. E em qualquer investimento, você vai sempre ter um risco atrelado. E aí até linkando com alguns teóricos, né, o Howard Marks, que é um investidor muito famoso lá nos Estados Unidos, ele fala que a principal pergunta que o investidor se deveria fazer antes de investir, né, antes de tomar uma decisão de investimento, é perguntar qual que é o risco e não qual é o retorno. Porque o risco, na visão dele, é o mais importante, porque qualquer tipo de retorno vai estar atrelado a algum risco e você tem que entender muito bem qual risco você está correndo. E até por isso, não é, Charo? A gente faz muito antes de começar a montar uma carteira, montar uma alocação, um planejamento, é entender qual que é o perfil de risco daquele investidor, né? Qual que é o perfil dele. Exato. Acho que tudo parte de uma premissa que não existe uma fórmula mágica que cabe igual para todo mundo. É claro que existe um norte segmentado por etapas, né, partindo da reserva de emergência por renda fixa, depois diversificando a carteira no segundo momento com títulos ou ativos, né, que envolve algum grau de risco, fundos multimercados, com um planejamento para um prazo mais à frente, até chegar na parte de fato das ações, ou até mercados de derivativos para quando você já tem um conhecimento e utiliza isso a seu favor de uma forma até mais defensiva, né? Agora, no final das contas, tudo isso vai nascer de uma análise de quem você é, que tipo de investidor você é, né, Davi? Você tem aversão, você fica, né, com o estômago embrulhado quando você vê o seu patrimônio desvalorizando em relação a uma janela de curto prazo. Talvez você é um investidor que não pode ter tantas ações, porque aí a dinâmica, né, do propósito, na verdade, de você investir passa a jogar contra você. Você tem que investir com uma sensação de querer, né, interagir a sua vida para poder sempre ter uma sensação boa. Né? Se você deita a cabeça no travesseiro e está preocupado com a sua carteira, é porque alguma coisa tem de errado ali. Alguma coisa está errada. Isso. Então, acho que essa sensibilidade de saber quem você é, que tipo de investidor você é e ajustar o seu propósito, né, a sua carteira em relação a isso, é uma peça fundamental no sucesso do investidor. O investidor, a gente tem os 3 clássicos, né, que é o conservador, moderado e agressivo.
E esses 3, eles têm que dar definido, e a gente, ao longo dos anos, vê também algumas mudanças de perfil. A gente tinha, em 2014, né, até 2014, ali os juros altos do Brasil, e todo mundo era conservador, porque era todo mundo rentista, né, ganhava o seu 1% ao mês, podia aplicar em qualquer renda fixa, estava ganhando muito bem. Né, e ao longo dos outros anos, né, com a redução dos juros, a gente viu que aquele conservador precisava buscar outras alternativas e foi indo pro moderado, pro agressivo, até ficar machucado de fato, né, porque muitas vezes foram entrando e não sabiam o risco que estavam tomando. Né, então, a importância de saber qual que é o seu perfil, pode ser que mude, né? Às vezes de acordo com a sua vida, né? Você hoje mais jovem, você consegue tomar mais risco. Uma pessoa mais velha, não tá no final já de carreira, não vai tomar mais tantos riscos, né? Mas a pessoa saber onde que ela está entrando, né? E saber o que é o risco que ela está tomando é muito importante. E todos esses riscos têm como ser protegidos também, né? Então, por mais que a pessoa ela vai se aventurar mais, às vezes no mercado acionário, às vezes ela pode se proteger com isso também e ter um contrapeso numa carteira balanceada, né? Uma carteira que é diversificada. Então, a parte de diversificação dos investimentos, ela faz todo sentido também para poder contrabalancear com o risco que está tomando a carteira, né? E qual dica que vocês dão, por exemplo, para a pessoa que está querendo realmente mergulhar e entender como que ela pode buscar conhecimento e se planejar melhor? O que vocês recomendam? Porque a gente tem hoje um mercado de assessoria, né, numa evolução, numa escalada. Hoje não existe mínimo, né, um ponto importante, não existe mínimo para começar a investir. Você pode abrir uma conta com qualquer valor, basta realmente você ter um planejamento. A assessoria existe em diversas camadas, para quem está começando, para quem já está numa fase mais avançada, mas existem aquelas pessoas que realmente querem buscar conhecimento para fazer por conta própria, né? Qual o caminho que você dá? Algum livro, algum curso? O que você sugere, Davi? Hoje tem diversas plataformas, né, que têm acesso, e muitas vezes gratuito ou até mesmo pago, mas tem diversos canais e diversos podcasts, vídeos e estudos para poder estudar, né? Então, tem caminhos. Hoje, acho que o meio mais rápido, hoje você encontrando no próprio YouTube, você encontra diversas, né, economistas e pessoas que são influenciadoras, né, nessa parte de investimentos, que podem auxiliá-lo, né? Eu acho que um ponto muito importante é tomar cuidado, né, com recomendações, às vezes, porque tem muitas influências que muitas vezes recomendam o que estão comprando e todo mundo vai na manada juntos, né? Sem um fundamento, sem alguma coisa sendo apresentado de fato. Então, realmente essa parte de estudar é sempre com muita cautela, né? Essa parte de, depois que eu estudei e aprendi, como é que eu vou fazer agora para colocar em prática, né? Então, a parte de entender realmente, como a gente comentou, né? A parte de risco que está sendo tomado ali, né? Davi levantou um ponto bem importante, que é a informação. Hoje, se a gente olha em relação a 30 anos atrás, 20 anos atrás, por exemplo, quem queria investir em ação, queria entender mais sobre a empresa, tinha que ir na CVM para pegar relatório, né? E daquela empresa, né? Pegar balanço. Hoje você tem site de relação com investidores, você tem uma infinidade de acesso na internet e pessoas muito boas, pessoas não tão boas. E assim, é muito importante você ser seletivo, ter em mente, como o Charo comentou lá no início, de que não existe promessa de dinheiro fácil, e colocar isso em mente, tudo que for muito fácil, né, você questionar aquilo ali, né, ter um pensamento de segundo nível, que é o que o Howard Marks também comenta bastante, né, você não se pegar num primeiro pensamento, para um pouquinho e tenta entender no detalhe o que aquela pessoa está tentando te passar, qual que é o interesse dela ali em te falar aquilo, né, passar essa recomendação, no final das contas, ser um pouco mais senso crítico. E aí, também pode ter pessoas que, às vezes, querem investir melhor, querem rentabilizar o seu patrimônio, mas, às vezes, por gosto, não quer se aprofundar nesse caminho, às vezes não tem tempo também, porque a sua atividade principal já consome bastante tempo. Como o Charo também comentou, a assessoria tem um papel muito importante, que é guiar o investidor durante essa jornada. A assessoria de investimentos cresceu muito nos últimos anos, até porque, com o acesso à tecnologia, as plataformas de investimento, a população, né, começou a olhar mais para isso, né? Hoje ainda é um número pequeno de pessoas em relação à população inteira que
investe diretamente, né, fora dos grandes bancos, mas é um movimento que está ganhando tração a cada ano que passa, e esse mercado cada vez mais vem crescendo, e a gente entende que, até como profissionais da área, o grande papel nosso, né, no dia a dia é guiar o investidor para que ele não saia ali do seu planejamento. O Davi comentou algo muito importante, que é num período em que a renda fixa estava pagando muito, né, a taxa Selic estava muito elevada, todo mundo era conservador. Cai a taxa Selic, vai para 2% ali em 2020, todo mundo vira agressivo. E aí, na sequência, a gente viu uma alta de juros em 2021, em que muitos investidores que se achavam agressivos, quando viu Bolsa caindo e o CDI novamente voltando a render 1% ao mês, ficou numa sinuca de bico ali, em que ele pegou um mercado, talvez ali próximo de um pico, a Bolsa, né, e aumentou muito sua exposição a esse tipo de ativo. E ali não tinha nada de renda fixa na época, porque pagava pouco, não tinha ideia de que aquela taxa de juros de 2% era insustentável. E o trabalho nosso, né, na assessoria é justamente isso, guiar o investidor e falar, olha, seu planejamento é esse. Se a gente hoje tem um perfil de risco que suporta até 20% de renda variável, a gente não vai subir isso para 50%, 60%. Porque mais importante do que o retorno é controlar o risco. Os investimentos, quando a gente monta uma carteira, monta uma simulação de investimentos, monta um planejamento, a gente não olha só para o retorno, a gente olha muito a relação risco-retorno, ou seja, eu quero extrair o máximo de retorno possível daquele portfólio, correndo o menor risco possível, né? Isso. E a assessoria está acessível para todos hoje, né? Então, acho que esse estigma de assessoria é só para quem realmente já está com muito dinheiro, não é verdade. Você pode realmente começar a ter um acompanhamento. Claro que pode ter os segmentos de atendimento, mas com qualquer capital você já consegue abrir uma conta e ser assessorado por um escritório. E a nossa missão, né, trabalhando, né, nesse meio, é realmente pegar a foice e fazer um caminho no meio de um matagal, né? Porque a gente sabe que o investidor hoje, ainda assim, em sua grande maioria, investe em poupança. Então, o universo para o investidor que se planeja e entende um pouquinho de mercado hoje, basicamente, acho que nem 5%, né, do dinheiro está fora da poupança. Então, a grande maioria, 95% do dinheiro ainda está na poupança. Então, a gente tem esse desafio de ser um mentor, de acelerar esse processo de conhecimento, de realmente pegar na mão do investidor e evitar que os fracassos sejam muito, eu diria, agudos, né? Porque o mercado sempre vai ter altos e baixos, e você ter com quem discutir, quem que vai te ajudar e te evitar que você faça besteira já é um baita avanço. Então, acho que outra parte que eu queria tocar em relação a isso é que saber lidar com os fracassos também, né? Porque às vezes você começa numa jornada solitária e você faz alguma besteira, perde dinheiro e é nessa hora que você tem que buscar realmente uma abordagem diferente, buscar ajuda e se planejar melhor. E o assessor de investimentos está aí para isso, né? Ser um guia, ser um mentor, ser um parceiro nessa jornada para poder facilitar as coisas. E a gente tem um trabalho realmente de expandir bastante nos próximos anos, até porque o tema educação financeira da base é algo que a gente incrivelmente não tem no Brasil, né? Acho que é outro ponto importante também. A educação financeira como uma proposta dentro das escolas é algo muito precário ainda hoje para a gente. Hoje o trabalho de assessor, ele é para mitigar ali e diminuir o número de ativos disponíveis para o cliente, né? Hoje o cliente ele abre uma plataforma de uma corretora ou um banco, ele vai ter inúmeras oportunidades lá dentro, fundos, renda fixa, renda variável, mercado internacional, então muitas coisas disponíveis. Então o trabalho do assessor, da assessoria é mostrar de acordo com o perfil do cliente, mostrar, poxa, esse caminho aqui talvez seja melhor, esses ativos aqui sejam melhor. E sempre, né, oriento sempre o investidor ele entender o que está também comprando e por que ele está entrando naqueles ativos, né? Não basta só falar, não, beleza, né, e conferir os resultados no final, depois do longo do prazo. Eu acho que tem que entender, né? A pessoa tem que entender por que está entrando naquele ativo, por que está entrando naquela estratégia, qual que é o objetivo dele, realmente está de acordo com os objetivos. Entendendo isso, ele vai ter uma jornada mais tranquila, né, dos seus investimentos. Então ele vai ter realmente um parceiro ali junto com ele na parte de assessoria, de planejamento e tudo mais.
Agora, se ele está só comprando produtos ali, né, de acordo com o que estão mandando para ele, muitas vezes é a mesma coisa que o banco fazia, né, era empurrar produtos de acordo com suas metas. Então, às vezes, que machucava muito mais o cliente do que ia de acordo com o que o cliente estava procurando. No fim das contas, ela tem que conversar entre si, né? Os ativos, não só para diversificar, ou seja, você não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Aquele princípio básico, mas você também dentro de um perfil de investimento, né? O perfil de risco, dentro de um estágio de vida em que aquela pessoa está, ou a carteira, né? O portfólio de investimentos vai ser montado em torno disso. E aí, é algo que às vezes a gente vê muito, né, quando a gente às vezes aborda um cliente, né, ou um investidor, né, que faz sozinho, né, ele não sabe explicar o porquê que ele tem 60% em ações, ou 40% em ação, 20% em multimercado. Ele não entende o porquê que a composição da carteira dele está daquele jeito. Às vezes, quando a gente conversa, né, poxa, como que você montou sua carteira, qual que foi a ideia? Foi muito mais num impulso ali de também influenciadores, mas é muito num processo ali de quase que uma impulsividade ali de ir adicionando ativos e ele não vai nem percebendo o quanto que ele tem disposição a risco em determinado ativo. O que eu vejo muito às vezes na prática é o investidor que eu invisto em renda fixa e eu sou conservador. Aí quando você vai ver, a carteira está lá cheio de pré-fixado, por exemplo, né? Porque ele entende que é uma taxa ali, mas às vezes ele não entende que o pré-fixado que a gente tinha em 2020 de 6%, hoje já não é um bom negócio com a taxa de juros de 13,75%. E aí, Davi, até comentar um pouco do que você vê no dia a dia, assim, de erros mais comuns que o investidor acaba cometendo. Eu acho que o olhar a rentabilidade passada, né, eu acho que é um dos principais erros que a gente vê do investidor, né, no dia a dia ele pega, abre uma conta e vê qual que é o retorno passado de um fundo ou qual que é o retorno passado de um ativo e fala assim, não, esse aqui vai repetir, né? O retorno passado não é a garantia do futuro, né? É a primeira premissa que a gente tem que ter ali com relação ao investimento. Então, esse olhar o passado somente tem que ser analisado sempre qual que é o perfil, qual que é a análise que o gestor está utilizando naquele fundo, ou qualquer análise daquele ativo que ele está querendo comprar, para poder fazer de acordo com a avaliação mais correta, né, dos ativos. Muitas vezes o maior retorno não necessariamente é o melhor, né? O maior retorno pode ser que no passado deu um retorno muito bom, mas no futuro pode ser que ele esteja alavancado em algo que não seja tão interessante, né? Então, essa avaliação essa avaliação do que ele está aplicando, né, só olhando o retorno passado, ela é muito arriscada. Eu tenho uma dica para quem quer começar, dentro da parte de renda variável, né? E que envolve 2 pilares. Primeiro é a questão de realmente, voltando, é você entender o seu perfil e determinar a sua estratégia. Se a sua estratégia, você está no começo da sua carreira, da sua jornada, e você tem, enfim, na casa dos 20 e poucos anos, você pode correr com uma porcentagem maior em renda variável do que o restante dos ativos mais conservadores. Talvez numa casa de 70% em renda variável, 30% em bolsa, se você for mais arrojado, né? Porque o tempo está a seu favor e a renda variável é necessário que você coloque o tempo na matemática para que o efeito dos juros compostos te ajude, né? Seja seu amigo no final das contas. Então esse é o primeiro ponto. Se você tem um tempo a seu favor, você pode colocar um pouquinho mais de renda variável. E da parte de renda variável, é claro que com o passar do tempo você vai ajustando essa proporção, né? Tendendo a ficar mais conservador mais para o final. É o que a gente vê na maioria dos casos de sucesso. Mas da parte de renda variável, eu tenho uma sugestão assim, realmente com um ótimo foco em você encontrar empresas que são mais sólidas, empresas que tenham a capacidade de gerar caixa e distribuir esses dividendos, né, para os acionistas, porque no final das contas você vai ter uma carteira com menor solavancos, né, a gente chama de volatilidade, né, Paulo? Uma carteira que tende a flutuar com maior tranquilidade, e isso te dá uma premissa de ter uma segurança até de trabalhar com aportes. Porque trabalhar com aporte é outro mecanismo que faz o investidor ter sucesso no longo prazo. E se você tem uma proposta de 70% em renda variável nesse exemplo que eu estou falando, e o mercado, por exemplo, subiu bastante e o peso da renda variável foi para 80%, você tem que rebalancear a sua carteira, porque nesse momento você vai ter uma disparidade, né? Saiu do seu planejamento
e você pode tirar esse excesso, esses 10%, para comprar ativos que mais caíram. Por exemplo, o dólar geralmente cai quando a Bolsa Brasileira sobe bastante, então você pode dolarizar a sua carteira, ou até buscar outras alternativas ali para compor o peso, né? A questão toda é que quando você tem uma carteira de ações com um foco em empresas mais sólidas, pelo menos é o que eu vejo que funciona, você pode comprar essas ações em momentos que a bolsa cai com mais tranquilidade. Se você tem uma carteira que é só em empresas de crescimento, empresas sensíveis a juros, empresas menores, quando o mercado cai, como a gente viu agora, essas ações podem cair 90%, a gente vê as pessoas parando de aportar, né, Paulo? Parando de comprar as ações na baixa. Então, eu acho que até para facilitar a disciplina do investidor que está começando, comprar ações mais sólidas, empresas que pagam dividendos, que tenham caixa dolarizado, te permite ter uma tranquilidade de sempre ir aportando ao longo do tempo e fazer esse famoso efeito da bolinha de neve, né? Especialmente para quem no futuro quer viver dessa renda gerada ali pelos seus investimentos, né? Então, como o Charo comentou, as ações de empresas que pagam dividendos, você já tem quase que uma previsibilidade desse fluxo de caixa, tem empresas que pagam dividendos semestralmente, trimestralmente, bancos, por exemplo, pagam juros sobre capital próprio, né, que é basicamente um rendimento tributado na fonte, que é pago mensal, e você ainda tem uma aula auxiliar dentro da renda variável, que são os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, aí eu acho que é até um tema para talvez a gente trazer numa próxima, mas dando uma definição mais genérica, é basicamente uma maneira de você investir em imóveis de uma maneira, de forma mais flexível, né? Porque você ali com, sei lá, R$10, você consegue ser cotista de um fundo que vai ter um imóvel localizado ali na região da Faria Lima, Vila Olímpia, em São Paulo, ativos ali AAA, né? Ou seja, com melhor padrão construtivo, de localização, bons inquilinos. E o fundo imobiliário, pela constituição dele hoje, por lei, ele é obrigado a distribuir 95% dos rendimentos para o cotista. E esse rendimento, para a pessoa física, é isento de imposto de renda. Então, você recebe um aluguel, que hoje, quando a gente pega o mercado, um fundo de tijolo está pagando 0,8 ao mês. Você recebe esses aluguéis isentos de imposto de renda, óbvio que cada fundo tem seu risco, você tem que montar um portfólio diversificado também, tem que olhar para vários fatores como vacância, gestão, mas ainda assim é uma linha auxiliar com menos volatilidade, né, ou seja, com menos balanço. Do que as ações. Exato, do que as ações, e que vai te entregar um fluxo de renda mensal, assim como o aluguel. Então, por exemplo, para quem hoje é muito concentrado em imóveis e quer ter uma renda ali isenta de imposto, porque hoje se o cara ele não tem uma holding ali para concentrar os imóveis, na pessoa física ele toma um IR ali de 27,5%, né? Então corrói ali uma boa parte do rendimento que ele tem de aluguel, fora a preocupação que você vai ter ali com inquilino, né? Condomínio, manutenção. Então, assim, para quem quer viver de renda com seus investimentos, dentro da renda variável, o fundo imobiliário também é uma alternativa bem legal e até um tema para a gente trazer mais à frente. E aí, Davi, queria que talvez você adicionasse aí mais alguns pontos em relação a essa dinâmica de investimento. O Charo comentou da parte de dividendos, né? Tem muitos investidores que entram querendo já essa questão de viver de renda, né? Mas alguns investidores, o objetivo, como você comentou lá no início, né? Às vezes é para construir um outro sonho que tem, de uma casa própria, né? De um apartamento, ou até mesmo trocar de carro, uma viagem. E esses objetivos também são importantes na hora da gente criar e montar uma carteira de investimentos. Perfeito. A parte da estratégia em relação aos prazos, ela tem que ser entendida no início, né? Quando a gente vai montar essa carteira, se ela a pessoa tem um sonho de construir uma casa daqui a uns anos, tem que ser respeitado qualquer esse prazo de anos. Às vezes não é a melhor estratégia entrar em ações, por mais que o momento às vezes possa ser bom, né? E daqui a 2 anos a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente tem tendências do mercado, tem estudos, o que pode acontecer, mas nunca se sabe, ainda mais no Brasil, né? A gente vive numa caixa de surpresa aqui e cada dia que passa ela é uma surpresa diferente que a gente tem que estar protegido ou tem que estar, né? Se a gente for utilizar realmente aquele recurso por um curto prazo, tem que estar protegido com aquele valor para pelo menos render a inflação, render algo, né? Então,
A gente entrou no detalhe um pouco mais hoje, agora na parte de renda variável, mas o mercado ele é muito grande, né? Muito grande. Tem a parte de renda fixa que a gente consegue hoje, né? A renda fixa a gente falou de liquidez diária, mas hoje a renda fixa não é somente fixa, né? A gente consegue alocar em ativos mais longos de tesouro direto, ativos que a gente consegue alocar de emissões bancárias ou de crédito privado, que a gente consegue alongar um pouco mais a taxa, alongar um pouco mais o prazo e, se precisar resgatar antes, consegue de acordo com o mercado. E aí a gente consegue ou ter uma surpresa boa ou desagradável, depende do mercado como for. Quem alocou em 2014 e foi vender em 2016, quando teve a redução dos juros, teve uma surpresa muito boa. Tinha a taxa de juros lá de 14% ao ano, foi para 2%. Então, teve uma taxa muito mais valiosa em 2014, 2013, do que quem estava comprando em 2020, né, em 2017 e, consequentemente, os outros anos. E agora a gente está vendo esse cenário novamente possível, talvez, né? Então, a gente está com esse cenário de redução de juros, então a gente está com um cenário praticamente nas máximas, né, pelo que eles indicam aí os estudos, e aí, esse cenário de máximas de taxas é a mesma coisa que a gente pode ver de novo. Não vai ter aquela redução tão forte, né? A gente aprendeu já que o Brasil não é a Suíça para ter 2% ou ter juros negativos, então a gente vai ter uma redução plausível, né, dentro do que a gente tem aí de possibilidades, e essa redução ela acaba que traz um ganho maior que o esperado, de acordo com aquelas taxas que já são pré-determinadas, né? O mercado ele vai pagar hoje IPCA mais 6%, daqui a 2 anos, 1 ano, quando a gente for ver, o mercado que pode estar aí chegando a uma taxa de 10%, de acordo com a projeção, ele pode estar pagando IPCA mais 4, mais 5. Isso significa o quê? Que você tem um ágio em cima daquele papel de renda fixa. Se quiser explicar um pouco mais aí, né, Charo, sobre essa parte de marcação ao mercado. Hein? Quer dizer que você está falando que a renda fixa não é fixa, Davi? É isso aí. A renda fixa, né, ela tem a parte de pré-fixada, pós-fixadas e atrelada à inflação. Né? A gente tem 3 caminhos aqui para a renda fixa. E as 3, né, a pós-fixadas, é algo que você vai ganhar do CDI, né, acompanhando o CDI. Então, independente de onde o CDI for, ele vai acompanhar o CDI. Então, no momentos de juros mais altos, é muito bom. Né? Então, a gente está ganhando lá os seus 100% do CDI, 90% do CDI, depende da aplicação. Você consegue ganhar lá de acordo com o que for andando os juros. A parte pré-fixada, aí você define já a taxa que você vai comprar, né? Eu vou comprar um título que está pagando 12% ao ano. Você vai receber 12% ao ano se você levar até o vencimento. A marcação a mercado que define, né, quando você for vender o papel, vai definir em relação quando você for sair daquele papel. Né? Então, se você for sair daquele papel antecipado dos 12%, você tem um vencimento, por exemplo, de 2 anos e você vai sair antes desse papel. Então, saindo antes, você pode ter um ágio se o mercado cair, os juros, ou pode ter um deságio se o mercado subir. Então, assim, o tema da renda fixa é tão interessante porque na cabeça da maioria das pessoas, todo mundo acha que a renda fixa não tem risco, que a renda fixa ela é aquela escadinha sem nenhum tipo de oscilação, mas a renda fixa pode oscilar de acordo com o movimento de juros, e desse tripé que o Davi muito bem comentou, a gente tem a inflação, o pré-fixado e o pós-fixado. O pré-fixado acaba que tem um risco maior, em relação à taxa ficar defasada, né? Como o Paulo comentou também em algum momento. Exato. Tanto ficar defasado contra a inflação, que é o que a gente viu em 2021, onde a gente passou por uma inflação de 10,5% e você tinha no mercado pré-fixado pagando 6%, como também em 2022, quando a taxa foi para 13,75%, você tinha aquele mesmo pré-fixado que em 2021 tomou porrada para a inflação, em 2022 tomou porrada ali para o CDI. Então, assim, às vezes o pré-fixado, por ter uma taxa fixa ali, o investidor se sente mais seguro. Mas, na verdade, dentro da renda fixa é o que tem o maior risco. Né? Dentro da renda fixa tem o maior risco. Mas acho que no final das contas, a gente pode passar por diversos produtos aqui, mas acho que o tema diversificação de uma forma planejada e inteligente é a base de tudo, né? Produtos e maneiras de investir são inúmeras, é tema para horas e horas de papo. Exato. Mas eu acho legal agora a gente poder compilar tudo que a gente falou e, do seu ponto de vista, Davi, quais 3 conselhos que você dá para uma pessoa que está começando a investir agora
uma pessoa que está numa fase intermediária dos seus 30, 40 anos e a pessoa que já está mais um processo de aposentadoria. Aliás, 3 não. Qual o conselho que você dá como pilar para cada um deles? Perfeito. Para quem está começando a investir, né, a gente chegou a comentar aqui, né, hoje não tem um mínimo para investir. Mínimo, né, eu falo assim, com R$10 você já consegue comprar cotas de fundos imobiliários, com R$30 você já consegue entrar no Tesouro Selic. Então, assim, o mínimo hoje para investir basta a pessoa se planejar para começar. Né? Então, o planejamento inicial de quem vai começar agora é o importante. Né? A gente comentou muito aqui sobre a parte de alocação em caixa, né? A pessoa ter uma liquidez imediata, ter uma reserva de emergência para começar. E assim vai definindo os seus próximos passos. Né? Então, para quem vai iniciar, monte a sua carteira de reserva de emergência. Após isso, comece a estudar um pouco mais as possibilidades de diversificação. Você vai ter mais prazo pela frente, né, para alocação. Você pode tomar um pouco mais de risco agora para poder colher os frutos lá na frente. Né? Quanto maior o risco, maior o retorno, porém o prazo tem que ser muito maior, né, para esses investimentos. Então, essa pessoa que está iniciando investimentos agora, eu acredito que seja esse planejamento, primeiro de caixa e depois de longo prazo mesmo para os seus investimentos. Para quem já está no meio do caminho, né, investindo, já tem um patrimônio já em formação consolidado, ou está ali já nesse momento, já num patrimônio que a gente fala ali dos 30 a 40 anos, né, a pessoa está se formando o seu patrimônio, talvez às vezes já está buscando comprar um imóvel, ou está buscando formar aquele patrimônio para aposentadoria, é buscar o planejamento de fato dos seus investimentos, né, entender o que é reserva de emergência, o que é planejamento para construção de sonhos, projetos, né, imóvel, casa, viagem e o que é aposentadoria. Ter definido esses 3 pilares, né? Entender o objetivo de cada caixinha que está ali dentro. Essas 3 pilares, essas 3 caixas, elas têm que estar muito bem definidas para essa pessoa. Para ela saber onde que ela vai aportar, o que ela vai aportar para curto prazo, o que é para longo prazo, o que é para médio prazo. Ok, ótimo. Aí o terceiro, né, que já está com o patrimônio consolidado, é buscar manter esse patrimônio. Né? A gente sempre fala para não arrojar o seu patrimônio a fim de que possa perdê-lo. Né? Se você quer um cara muito arrojado, uma pessoa muito agressiva, se você for tomar risco, tome um risco controlado, um risco que suporte o seu perfil e o seu momento de vida também. Né? Se proteja em relação a isso, tenha uma carteira diversificada e tenha um planejamento ali, um planejamento sucessório, um planejamento em relação aos seus investimentos, porque você já está vivendo, desfrutando daquele momento. Né? Então, é mais ou menos isso aí que eu penso aí com relação a esses investimentos. Acho que você resumiu muito bem, acho que a essência da nossa conversa. Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Eu acrescentaria assim, acho que o Davi abordou muito bem as 3 fases de vida ali que o investidor passa, né? E para quem está começando, talvez a fase que eu estou agora também, né, de início de vida, às vezes a pessoa se desmotiva porque patrimônio ainda é inicial, né? E às vezes consegue poupar pouco, ainda está ganhando pouco, às vezes está num início de mercado de trabalho. Mas assim, é importante você investir, e aí falando até fora da parte de finanças, num primeiro momento em que você não ganha tanto, você investir em você mesmo. Em educação, por exemplo, se você é um fisioterapeuta, você é um nutricionista, um trabalhador autônomo, você se especializar na sua área, se tornar o melhor na sua área, porque o dinheiro vai ser a consequência. Então, para quem está nesse início de vida, né, jornada do investidor, investir em educação também é muito importante para você se aperfeiçoar ali na sua atividade de ofício. O Davi comentou um ponto muito importante para quem está no meio ali da jornada de investimentos, é não só pensar nesses objetivos de construção de sonhos, a parte de aposentadoria, a parte de reserva de emergência, mas também já começar a pensar na sucessão desse patrimônio, né? Tanto para quem está naquele estágio médio de vida, como para quem já está no estágio final, que já está aproveitando ali dos seus investimentos, né? Já está numa fase de usufruir mais. Essa parte de sucessão é muito importante, até porque hoje no Brasil a gente tem um imposto elevado, né, sobre heranças e fazer uma boa sucessão é importante não só para você ter o futuro ali da sua família bem encaminhado, como também evitar ali que esse patrimônio se perca ao longo das gerações. Acho que vocês passaram pelos principais pontos, de fato, mas acho que no final das contas a questão de investir em si próprio dá um retorno, sim, muito maior do que eventualmente às vezes você pensar só na taxa do seu retorno do seu investimento, né? Acho que utilizar ali o seu patrimônio para se desenvolver
na sua carreira, na sua profissão ou na área que você tem aptidão. Eu acho que você tocou num ponto super importante, Paulo, que realmente faz com que o investidor potencialize a sua rentabilidade, no final das contas, em cima do que você realmente faz, né? E a parte do planejamento em relação a investimentos, você tem que ter uma visão ali do seu patrimônio estando diversificado por proteção e conseguir uma taxa que satisfaça as suas necessidades. Eu acho que tudo parte desse autoconhecimento e busque sempre esse conselho de um assessor, voltando, né? O assessor hoje tem um caminho mais flexível para você encontrar pessoas para poder conversar e acho que no final das contas é isso, buscar informação, buscar ajuda, buscar pessoas que têm o mesmo sonho que você, alinhar esse projeto de uma forma bem organizada e aí naturalmente as coisas vão acontecendo, né? Sem pressa, sem fazer nenhum tipo de doideira, sem colocar o seu patrimônio em risco, sem saber o que você tá fazendo por emoção. Eu acho que essa cautela e essa serenidade na hora de tratar dos seus investimentos é o que vai realmente definir o seu futuro como um projeto realmente vencedor, né? E continuar acompanhando a gente aqui, né? Hoje a gente gravou o primeiro episódio, mas a ideia é trazer temas relevantes, né, Charo? E temas até que depois quem está assistindo pode sugerir para a gente tratar aqui, né? Exato. Então, só para lembrar, a gente sempre pede humildemente que se você gostou, deixe o seu like no vídeo, sempre isso favorece o algoritmo do YouTube a fortalecer, né, a aparecer com mais conteúdos semelhantes para que você continue essa jornada de autodesenvolvimento. Se inscreva no canal e a gente vai trazer outros temas em diversas áreas, né, Paulo? Não somente na parte mais técnica como carteira, mas temas atrelados à economia como um todo. A gente vai abordar temas que estão em voga, temas que já aconteceram. A gente está com um projeto bem bacana ao longo desse ano para mostrar para vocês. Isso aí. A gente agradece a participação, né? Quem ouviu até aqui. E estamos sempre à disposição aí, né? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal e Vale, categoria Master, Apex, Banestes, Med Senior e Cicobi, categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.